alô Maranhão, muito boa tarde, por favor, você aí, chega aí gente, chega mais que tá começando mais um programa pra você animar sua tarde, pra descontrair geral juntinho com a gente. Olha, o programa de hoje fala sério, tá bacanésimo, tá bonito e tá redondinho pra você. Ontem nós, por conta do tempo, aquela loucura toda, a gente com pãozinho de alho, todo mundo só queria saber de comer, nós não rodamos o nosso Me Conta Aí, pra você ficar por dentro de algo que rolou de muito legal no final de semana. Portanto, hoje, nesta terça-feira, você vai poder conferir a entrevista com o humorista Fábio Rabin, que esteve no final de semana fazendo aqui um stand-up bem legal, e é claro que a gente marcou colado com ele, né? Além disso, você também vai ter aqui o nosso Pense Moda, a doutora Cris Quaresma já está ali no ponto, e você vai aprender a combinar os sneakers, gente. Não é muito fácil, não. Vou logo avisando. Mas se tá na moda, tá aqui juntinho conosco. E vamos começar o programa de hoje falando de um papo muito sério. É, a tal da língua portuguesa. Tem gente que insiste em matá-la, né? Mas não pode, não. A gente precisa saber de algumas dicas, alguns macetes. E você vai aprender agora junto comigo, recebendo ele. Doutor Jader, nosso professor, tudo bom, Jader? Tudo bom. Bem-vindo à nossa casa. Fica Obrigado. à vontade, tá? Eu gosto que o aperto de mão dele é firme. Então a gente já sente que vem coisa boa por aí. Bom, nosso consultor de língua portuguesa, para quem está acompanhando aí a programação da Record, o quadro De Olho no Português já tem ajudado muita gente. Afinal, doutor Jader, me conta, professor, essa língua portuguesa não é tão fácil assim. Fácil é. É? É, não é complexa, não. A dificuldade que as pessoas têm no português é porque realmente ela é extenso. O assunto, são muitos assuntos, são muitas regras. Muitas regras, né? Mas as regras não são complexas. São regras fáceis, porém muito extenso. Muito conteúdo para você memorizar. A lógica linguística ela é bem fácil de entender. Tanto que dizem que, assim, o motivo da gente taxá-la como difícil, comparado com, por exemplo, o inglês, as pessoas têm, os americanos têm uma certa dificuldade porque acham a nossa gramática super extensa, super difícil. É, o inglês, eles conjugam eu amar, tu amar, ele amar, nós amar, vós amar, eles amar. E todo mundo é só e amar. todo mundo é amar. Em português, eu amo, tu amas, Mas ele ama, nós amamos, brasileiro é etc. uma coisa, né? né? Mas vamos lá, a gente quer aqui, olha, saber de algumas expressões que às vezes as pessoas acabam confundindo. Afinal, ruim e ruim, o que é o certo? O certo é ruim, entendeu? Ruim. Ruim é o português de quem fala ruim, né? Para lembrar, é só você ter em mente o filho de... Na Bíblia, né? Caim e Abel. Né? Caim não matou Abel? Se Caim matou é porque ele era um irmão muito ruim. Caim era ruim. Então é só lembrar de Caim e vai lembrar que era ruim. Pronto. Então pronto, já ajudou bastante aí. Pessoal, você acha que essa onda do Facebook, das redes sociais de uma forma geral, tem dificultado os jovens, principalmente, a terem mais habilidade com a língua portuguesa? Na verdade, nunca se escreveu tanto quanto se está escrevendo atualmente, né? Os jovens da minha época escreviam bem menos do que os que estão vivendo este tempo da modernidade. Atual geração. Exatamente. O que complica é que eles estão escrevendo de maneira errada. E isso aí pode, digamos assim, como é que eu diria, influenciar negativamente no crescimento profissional, no crescimento linguístico dele, né, quando ele for precisar realmente escrever. Mas é um fato, né, gente? Que, olha, quem nunca se pegou escrevendo um e-mail e na hora de botar o você botou um VC? Quem? Então é uma coisa que você está usando tanto que às vezes você está ali num ambiente de trabalho, você já está fazendo uma coisa mais formal, que não abre para você botar uma gíria e você acaba dando essas abreviadas. Então... Na verdade, nós não falamos uma única língua, né? Nós falamos a nossa língua do chopinho, da sexta-feira à noite com os amigos. Nós não vamos falar de maneira formal, claro, né? Já no trabalho, quando nós formos fazer um relatório para o nosso chefe, já o português tem que ser outro, né? Quando nós estamos na nossa casa, falando com a secretária, dando um recado, nós vamos evitar os emboras, ou então o dar-te-ei, etc. Né? Então a gente vai evitar... Ela não vai nem entender. Não vai entender, vamos evitar a pomposidade. Né? Olha, já pegamos essa expressão do ruim, que eu acho que é
ela é um clássico, assim, na língua portuguesa que as pessoas confundem. Mas a gente também foi às ruas procurar saber o que os estudantes têm de dúvidas. Por favor, vamos mandar a primeira pergunta aí. Tá errado eu falar seja? Seja, só lembrar, né, a conjugação do verbo no subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, etc. Né? Tudo é com a letra A, nunca é com a letra E. E nem Seja é e abominável. nem as variantes, esteja, porque tem, assim, as pessoas usam para vários outros verbos, eles cometem o mesmo erro. É errado. Totalmente errado, gente. É só seja, por favor, não seja infeliz de falar um negócio desse. Temos mais uma, por favor, vamos lá, manda a próxima pergunta. Horas e quilômetros no plural? Não deu, mas nós temos aqui a pergunta. Quando eu devo usar onde e aonde? Onde e aonde. Onde geralmente se usa para situações em que o verbo indica estaticidade, coisa parada. Onde você mora, onde você trabalha, onde ela estuda, etc. Aonde utiliza-se para quando você vai dar ideia de movimento. O verbo indica movimento. Aonde você vai, aonde vão levar os móveis. Ah, olha só, então uma dica bem simples, né? Que você facilmente Na verdade, consegue... o aonde é o mesmo que para onde. Né? Você não diz para onde você mora. Você diz onde você mora. Então, se você não diz para onde, você não diz aonde. Olha só, dica fácil. Nós temos mais perguntas? Não, a gente não tem, mas eu tenho aqui as perguntas que os alunos, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns deles e eles já mandaram aqui algumas bem clássicas. O correto é gratuito ou gratuito? Gratuito. Se fosse gratuito, teria um acento gráfico na letra I. Não tem, então é gratuito. De onde vêm essas variâncias, professor? Na verdade, a língua, ela não é uma coisa estática, né? Desde que nós temos 180 milhões de pessoas no Brasil falando, cada uma tem a sua fala. É uma coisa é a língua, outra coisa é a fala. Então, a fala das pessoas varia. Então, numa determinada família, se alguém fala errado, o pai vai passar aquele erro que a gente chama de corruptela. É aquela corruptela que ele comete na língua, ele vai passar para o filho para o neto, às vezes o filho para a vizinhança capta, não é capita, né? A vizinhança capta o erro, entendeu? E a coisa se generaliza. Quando esse erro ele se alastra para uma população, como é o caso do ruim, né? O ruim, as pessoas, muita gente fala ruim, né? Então acaba se tornando grave e a tendência é que esses erros passem a ser aceitos como verdade linguística. Por falar em aceito, afinal, banhar, que eu acho que é um verbo clássico do maranhense. Tá correto você falar banhar? Eu vou banhar. Porque quem é de fora que chega aqui desconhece e estranha logo a gente conjugar o verbo dessa forma. Eu posso dizer eu vou tomar banho, entendeu? Mas realmente eu vou banhar está errado. O certo é eu vou banhar-me, ou eu vou me banhar. As duas formas, mas não eu vou banhar. Banhar sempre vai requerer um complemento, entendeu? Ah, não é assim, que só você falar o banhar esteja errado. Não, o banhar sozinho está errado. Ele só tem que estar acompanhado de um verbo. Se ele estiver... Desculpa, de um pronome. De um pronome. Se ele estiver, está completamente correto, aceito. Está correto. Muito bom. Eu digo assim, ó, o Oceano Atlântico banha o litoral brasileiro. Certo? A América do Sul, os oceanos Atlântico e Pacífico banham a América do Sul. Olha só, vamos para mais uma pergunta aqui também. Afinal, podemos botar hora, quilômetro e outras medidas no plural? Os símbolos, no caso, né? Os símbolos, eles são imutáveis. Então, o símbolo de horas é H minúsculo e não tem plural, não tem ponto, é o símbolo. A mesma coisa é quilômetro, que é formado por K minúsculo, o pessoal está acostumando a colocar K maiúsculo, mas é K minúsculo, e M minúsculo também, sem S, sem ponto. Isso na simbologia. Se você for falar, você pode falar são 9 horas, são 9 horas. E vai 10 quilômetros. Correto, exatamente. Numa boa. Porque aí já não é mais o símbolo, aí já é o substantivo, Agora, né? eu tenho uma dúvida. Afinal, é um carro 0 quilômetro ou 0 quilômetro? 0 é singular ou é plural? Singular. 0 é singular. Porque a gente escuta em várias campanhas publicitárias falar você vai ganhar um carro 0 quilômetros. E a gente fica nessa dúvida se você pode usar essa expressão ou não. Puxando o gancho de 0 quilômetro... Perdão, 2 carros 0 quilômetro. 2 carros 0 quilômetro. Quilômetro. Quilômetro que é 0. O quilômetro refere-se a 0, Ao né? zero, a e mesma não coisa, a unidade do substantivo.
vê-se com frequência nas propagandas de automóveis, carros, juros 0%. Ora, se é zero, não é juros. Juro de 0%. Tá vendo, gente? São pequenas coisas que às vezes a gente fica em saia justa sem saber qual é a expressão certa. Professor, eu agradeço a sua presença aqui junto conosco. Inclusive, o professor Jada está na nossa programação, você vê de hora em hora aí. Você vai poder conferir o De Olho no Português, que é dando algumas dicas, né? Falando um pouco dessas expressões de forma bem fácil. É um resgate do bom português. Regras gramaticais, regras para aprender a conjugar os verbos corretamente. É um pequeno curso feito através de microaulas. O pessoal vai gostar. Muito bom. Professor, obrigada pela sua presença aqui junto conosco mais uma vez. Nada. E a gente vai pro intervalo, mas olha, voltamos já com muito mais. Chega aí e os sneakers. Não sai daí.